3 projéteis com pesos iguais são lançados de uma mesma altura com velocidade de mesmo módulo V0. O primeiro é lançado verticalmente para cima, o segundo é lançado verticalmente para baixo e o terceiro é lançado horizontalmente para a direita. Pessoal, 3 corpos diferentes no texto. Vamos ver o que é que eles têm de igual e o que é feito de diferente neles. Vamos de trás para frente. O primeiro é lançado verticalmente. Então, espera-se que o primeiro vá subir, mas tudo que sobe tem que descer. Ele vai cair também verticalmente, atingindo o solo. O segundo, lançado verticalmente para baixo. Então, ao invés de subir, ele já vai direto para o chão. Vai ter o mesmo destino do primeiro. E o terceiro é dito que ele foi lançado horizontalmente para a direita. A gente sabe que no lançamento horizontal, você vai ter o corpo descrevendo uma trajetória parabólica. De todo modo, ele vai terminar no chão igual aos outros. De todo modo, já gostaria de chamar a atenção que o deslocamento, que é a diferença vetorial entre a posição inicial, entre a posição final e a posição inicial, lembrando que nós estamos falando em termos de vetores, nesse caso, o deslocamento seria o mesmo, que corresponde exatamente à altura de queda. Interpretando a primeira oração do enunciado, ele disse: os projéteis têm pesos iguais, são lançados a partir da mesma altura e partem com velocidades de mesmo módulo. Quanto mais grandezas iguais eles tiverem, menos cálculo para a gente fazer. E o enunciado termina assim: assinale a opção que indica a relação entre os trabalhos realizados pela força-peso nos 3 casos. Ele falou trabalho da força-peso. Aqui vamos fazer um lembrete. Trabalho da força-peso é calculado mgh. Repare que se ele disse, então, lá no começo da questão, que os corpos têm pesos iguais, e nós percebemos aqui que, independente dos lançamentos serem diferentes, a cota de altura vertical é o H, que também é igual para os 3, então nós teríamos pesos iguais, alturas de lançamento iguais, então o trabalho realizado pela força-peso teria que ser igual nos 3 casos, o que nos deixaria então com a resposta correta, a alternativa A, ok? Nossa observação de revisão. É costume ouvir muitos alunos dizerem: trabalho é força vezes deslocamento. Muito cuidado. A definição de trabalho diz força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Por que então que o pessoal erra muito? Por que se esquece do cosseno de θ? Porque a maioria das questões fala de uma força e de um deslocamento no mesmo sentido. Deslocamento para um lado, força para o mesmo lado. Seriam então 2 vetores de mesma direção e mesmo sentido. O ângulo θ entre eles, 0 grau. O que a trigonometria diz? Cosseno de 0 grau igual a 1. Cosseno igual a 1, ele desaparece da equação. Então, como esse é o tipo de questão mais comum, é mais comum que as pessoas calculem trabalho como F vezes D vezes 1 e sai por aí dizendo que trabalho é F vezes D. Mas nem sempre o cosseno é igual a 1, porque nem sempre o ângulo é igual a 0, porque nem sempre a força tem o mesmo sentido do deslocamento. Vamos lembrar da questão anterior que a gente resolveu falando da força de atrito brecando um carro de Fórmula 1. Então era o carro de Fórmula 1 indo para um lado e a força indo para o outro. Deslocamento e força de sentidos opostos. O ângulo entre esses vetores, 180 graus. O que é que a trigonometria diz? Cosseno de 180 graus menos 1, o que me daria um trabalho menos F vezes D. Um trabalho negativo, um trabalho resistente. E não esquecer o que eu acho que deve ser a maior observação de tudo. Quando você tem uma força atuando perpendicular ao deslocamento. Perpendicular, ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus, cosseno igual a 0. Não importa a força, não importa o deslocamento. Se o ângulo é de 90 graus e o cosseno é 0, o trabalho também seria igual a 0. Isso já foi pegadinha em muitas provas por aí. Tranquilo?